meditar na palavra que nós lemos hoje aqui, Romanos capítulo 5. Mas antes, irmãos, da palavra, nós vamos esqueci, dar os avisos da semana, embora que nós suspendemos os trabalhos de terça-feira, porém, no dia 31 nós teremos o culto aqui, né? O culto da virada. Nós teremos o culto aqui no dia 31, então a partir das 21 horas nós estaremos aqui até a meia-noite, agradecendo ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor, bendizendo a Deus pela tua infinita graça, louvando a Deus por mais um ano, né, que o Senhor tem concedido a cada um de nós, né? Então, no dia 31, na sexta-feira, estaremos todos juntos aqui agradecendo o nome do Senhor Jesus. Amém? Então você é nosso convidado especial para estar aqui. Amém? Graças a Deus. Então quero contar também com toda a banda, todo o grupo de louvor. Quero contar com todos vocês. Sei que vocês trabalham de escala, né? Mas vamos fazer o possível aí das escalas estarem louvando a Deus aí no último dia, né? As duas escalas estarem louvando a Deus, nem que vocês dividam aí em duas partes, mas façam isso e assim todos estejam adorando o nome do Senhor Jesus. E vai ser bênção, eu creio nisso. Amém? Graças a Deus. Irmão, Jesus é maravilhoso. Mais uma vez eu repito, não canso de repetir, irmão Antônio, que Jesus é maravilhoso. Vamos para a palavra de Deus, Romanos capítulo 5, o texto que nós lemos aqui nesta noite, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo de número 21, que diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e por meio do pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o pecado, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que ocultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida
eterna mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra de Deus, Paulo escrevendo aos irmãos em Roma, onde Paulo ele faz uma comparação entre Adão como um homem que por meio dele veio o pecado, e depois ele aponta, ele fala de Cristo, que por meio de Cristo veio a justificação sobre todos os homens. E às vezes nós nos perguntamos sobre esse plano de Deus, esse projeto de Deus de salvação para nossas vidas, em que olhamos para Adão, a partir de Adão, assim como a Bíblia nos diz que todos pecaram. O apóstolo Paulo, ele aponta, observamos aqui, que o primeiro homem, cujo nome a Bíblia chama de ser humano, Paulo o considera como pai e representante da humanidade, e consequentemente como aquele que através da sua desobediência introduziu o pecado no mundo. Então veja bem, a partir da desobediência de Adão, o pecado é introduzido no mundo, e assim por consequência a morte também passa a reinar a partir da entrada ou da introdução do pecado no mundo. E Paulo ele põe em contraste este homem, em que a Bíblia traz como pai da humanidade. Paulo coloca em contraste com Jesus, aquele que havia de vir. E observamos que, assim como Adão ele é um modelo do pecado introduzido no mundo, Paulo aponta para Cristo como modelo daquele que seria na transformação do novo homem criado segundo Deus. Então parece que a princípio observamos que, será que Deus ele perdeu o controle de tudo quando o homem pecou e introduziu o seu pecado no mundo? Será que Deus ele perdeu todas as diretrizes da criação? Claro que não. A Bíblia vai dizer que o cordeiro havia sido morto desde a fundação do mundo. Então observamos, meus irmãos, que aqui, nessa questão, ou neste ensino de Paulo, no capítulo 5 de Paulo aos Romanos, primeiro, Paulo vem falar a respeito da justificação. E para falar da justificação, Paulo vem falar a respeito da introdução do pecado do mundo que veio por um homem. Aí Paulo também, em contraste a este homem pecador, pai da humanidade, em contraste a isto, Paulo aponta para Cristo como modelo do novo homem que traz a salvação e a vida, criando uma nova solidariedade na justiça e na vida. Observamos que no versículo 12, da qual nós lemos assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou o quê?
a morte. Assim também a morte passou a quem? A todos os homens. Porque todos pecaram. Eu pergunto para nós nessa noite, irmãos, se fosse você, o Adão, será que seria diferente? Não seria, né? E veja a intimidade que Adão tinha com Deus. Você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 5 essa história fantástica deste homem que relacionava-se diretamente com Deus. Mas este homem, ele pendeu-se para o pecado, ele pecou, né? Ele veio a pecar. E é impressionante e interessante nós entendermos que Adão, ao pecar, ele não surpreendeu a Deus. Viu, irmãos? Às vezes pensamos, Deus foi surpreendido pelo pecado de Adão. Não, Deus não foi surpreendido. Tudo já estava preparado, tudo já estava proposto segundo a vontade de Deus. E o homem peca, ele desobedece à vontade de Deus, e todos sabem. Mas o interessante, meus irmãos, é nós entendemos isso aqui. No versículo 3 assim, porque antes da lei já estava o pecado no mundo. E Paulo diz assim, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Vamos entender isto aqui. Com esta declaração, por exemplo, podemos olhar para Romanos capítulo de número 4 e versículo 15, que diz assim, porque a lei suscita a ira. Não é isso? Coloca para mim. Capítulo 4, versículo 15. Porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. A lei veio existir a partir de Moisés. Mas antes de Moisés, isso mesmo é dito por Paulo, que antes de Moisés, de Adão até Moisés, havia pecado, havia morte. Então de Adão a Moisés, embora não havia, de Adão até Moisés, não havia uma lei formalizada, uma lei codificada. A morte ela reinava, a morte ela existia. Por quê? Porque as pessoas pecavam antes da lei. Eles não tinham conhecimento da questão do certo ou errado, mas eles pecavam. Porque isso se devia ao quê? Aquilo que foi introduzido no mundo através de Adão, o pecado. Então os homens pós-Adão, eles nasciam já com a tendência de pecar. Então veja, que de Adão até Moisés não havia uma lei, não havia uma lei codificada, uma lei formalizada. E a morte ela reinou. Isso se deve ao pecado de Adão, do qual todos os homens participam, e cuja condenação do pecado ela é a morte. E também, meus irmãos, aprendemos que o pecado ele se universalizou em seu alcance, a despeito da ausência de qualquer legislação. Ou seja, não havia lei antes de Moisés, mas havia pecado. E os homens serão julgados como? Segundo a sua consciência. Após Moisés veio a lei. E os homens então entendiam: não matarás, não cobiçarás,
não fará isso, não adorarás a outros deuses. E enfim, está toda a lei descrita por Deus através de Moisés. E a Bíblia vai dizer no versículo 14: no entanto, que a morte ela reinou desde Adão até Moisés. No versículo 14, capítulo 5. Mesmo sobre aqueles que não pecaram na semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O pecado de Adão, meus irmãos, ele é a raiz da árvore. Imagine a árvore e a sua raiz. O pecado de Adão, ele é a raiz da árvore. Então, por consequência, a árvore toda, as folhas e os seus frutos estariam sujeitos ao pecado. Toda a árvore, ela foi infestada, a árvore inteira, com a perversidade pecaminosa. Toda a árvore estava agora infestada com o pecado que havia colocado na sua raiz, o pecado de Adão. Então todos, quando a Bíblia diz que todos pecaram, todos, toda árvore está infestada do pecado, com a perversidade pecaminosa, e toda árvore digna do juízo. E observamos que Paulo, quando ele escreve essa carta aos Romanos, lá no capítulo 1, lá no capítulo de número 1, ele vai dizer que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Os homens não reconheceram a grandeza de Deus, não reconheceram a soberania de Deus, não reconheceram a vontade de Deus, por causa do pecado. E Paulo vai dizer que a ira de Deus, ela se revela contra a impiedade e injustiça dos homens. No capítulo 2, Paulo vai dizer, apontar para os judeus, porque eles achavam que eles tinham um privilégio pelo fato de eles serem povo, entre aspas, escolhido por Deus, escolhido para a revelação de Deus. E eles entendiam que eles tinham privilégios de ser pessoas próximas de Deus, de ser pessoas escolhidas para a revelação de Deus, e assim desfrutar de uma dádiva em que tinha toda a liberdade até mesmo de pecar, porém era escolhido por Deus. Aí Paulo, no capítulo 2 de Romanos, ele vai dizer que não, isso não é verdade. No capítulo 2 de Romanos, Paulo, ele aponta para os judeus e diz que vocês, judeus, são igualmente os gentios, vocês são igualmente os pagãos, são dignos do juízo divino. Os judeus que se consideravam grandes religiosos e que apontavam os outros pelos seus erros, pelos seus pecados, Paulo olha para eles e condena-os e diz: vocês também estão debaixo do juízo de Deus. No capítulo 2, versículo 9 de Romanos, Paulo diz assim: olha, tribulação, angústias virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, tanto o judeu quanto também o grego.
Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então veja, meus irmãos, todos os homens estavam passivos do juízo divino. Versículo 15 do capítulo 5, Paulo vai dizer assim: olha, mas não é assim. Olha que maravilha. No versículo 14, Paulo diz assim: olha, todos estão. A árvore está infectada pelo pecado, porque através de um homem o pecado introduziu no mundo e infectou toda a árvore. Mas aí no versículo 15, Paulo diz assim: mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, aí diz assim: muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, abundou para com muitos. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Quando ele faz essa comparação do resultado daquele homem, de Adão, que pecou e infectou toda a árvore humana, o resultado foi esse: todos pecaram, todos se pendeu para o pecado, todo tem a tendência pecaminosa. O resultado foi esse. Mas de repente Paulo ele aponta, aleluia, para Cristo e diz assim: todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E observamos que esse contraste entre essas duas pessoas, entre Adão e Cristo, observe que Paulo ele usa Adão para prefigurar aquele que haveria de vir. Quando ele diz por causa de um, todos pecaram, todos vivem na condição de pecador, assim como está em Romanos capítulo 3, versículo 9. Não é isso? Que se conclui? Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstração que todos. Quem? Me ajuda aí. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstração que tanto como estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Porém, observe, a graça de Deus, irmãos, a graça é o favor de Deus estendida aos homens. Agora repete comigo: sem preço, gratuitamente, sem qualquer razão. Essa foi a forma que Deus derramou a sua graça sobre a tua vida. Sem preço, gratuitamente, sem qualquer razão. Até onde nenhum ou qualquer mérito humano poderia sugerir, poderia alcançar, a graça de Deus, ela alcançou sem mérito humano. Mas o que é interessante, essa expressão de que Paulo diz aqui, volta lá no versículo 15, capítulo 5. Eu quero me ater aqui no que Paulo diz aqui, capítulo 5, versículo 15. Vamos manter o capítulo 15, 5, isso.
Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos. Aí ele diz assim, ó, muito mais diga comigo, muito mais a graça. Irmãos, quando Paulo escreve, ele fala sobre essa expressão, muito mais a graça. De que forma nós poderíamos entender, ou poderíamos definir essa palavra que Paulo diz assim, ó, muito mais? Em que ponto a graça ela é muito mais do que foi apresentado o pecado através de Adão? Será que dá, irmãos, para compararmos? Paulo aponta para Adão e diz, olha, por causa de Adão o pecado infestou toda a humanidade. Porém, quando ele aponta para Cristo, ele fala assim, agora a graça, muito mais. Não há comparação. Aleluia. Como assim a graça, muito mais? De que maneira esta graça, irmãos, ela poderia nos alcançar? De que forma? De que maneira? Primeiro, repita comigo, a graça. Vamos lá, irmão, me ajude aí. Diga, a graça é infinita. Aleluia. Por isso que Paulo diz assim, muito mais a graça, porque ela é infinita. A graça de Deus, ela é infinita. Quanto à sua quantidade e à sua qualidade, a graça de Deus, ela é infinita. Muito mais a graça, quanto à sua quantidade e qualidade, a sua graça é muito mais. Segundo, quanto ao grau da eficácia da graça. Oh, irmãos, preste atenção. Quanto ao grau da eficácia da graça, Paulo diz, muito mais. Que ponto? Como? Ou seja, eu pergunto para você nessa noite, será que existe um pecado em que a graça não consiga perdoar? Irmão, será que existe um pecado em que a graça não consiga superabundar? Aleluia. Por isso Paulo está dizendo, muito mais a graça. Enquanto introduziu a Adão o pecado no mundo por causa da sua desobediência, então Paulo aponta para Jesus e diz, olha, aleluia, através dele muito mais a graça foi introduzida, o perdão sobre a humanidade. Aleluia. Muito mais a graça. Quanto ao grau de eficácia, meus irmãos, eu digo, segundo a palavra, não há pecado em que a graça não consiga perdoar. A prova disso, olhe para o teu lado, você vai ver alguém que foi perdoado pela graça de Deus. Você vai ver alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Aleluia. Você vai encontrar alguém que foi abraçado pela graça de Deus. Não há pecado em que Deus não possa perdoar. A graça é uma realidade, a vida de Cristo. É uma realidade. Enquanto o pecado, ele é uma realidade através da vida de Adão, por meio da vida de Adão. A graça não é menor que isso, quanto a sua realidade por meio da vida de Cristo Jesus. Porque não há pecado em que ela não consiga perdoar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E quanto a isso, temos que considerar duas coisas interessantes, eu marquei aqui. A respeito da eficácia da graça, da qualidade da graça, da quantidade da graça. Será que podemos entender isso? Será que conseguimos visualizar isso? Não. Primeira coisa que devemos considerar a graça em nossas vidas. Trata-se da bênção da justificação em nossas vidas. Quando olhamos para a graça de Deus em nós,
e vemos homens justificados, entendemos que por meio da graça, entenda isso, que por meio da graça não há homens e mulheres perfeitas por causa da graça, mas há homens e mulheres justificados pela graça. Não há homens perfeitos, não há pessoas perfeitas, mas pessoas que foram alcançadas pela graça são pessoas que foram justificadas por Deus, justificada por meio da fé em Cristo Jesus. A segunda coisa que devemos considerar a despeito da graça é que a graça, ela está em foco em todo o conceito da soteriologia cristã. Ou seja, a salvação foi nos dado por meio da graça. Aleluia. A salvação foi nos dada por meio dela. E esta salvação será completada por meio de Cristo, onde alcançaremos a vida eterna. Aleluia. Por meio desta graça. Como Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Como Jesus é maravilhoso. Versículo 17, capítulo 5. Paulo diz assim: se pela ofensa por meio de um só, reinou a morte. Aí ele repete: muito mais. Muito mais os que recebem a abundância da graça. Observe, meus irmãos, esse amor de Deus para conosco. Pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte. Porém, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo. Em Adão o pecado reinou para impor o quê? A morte. É interessante que através de Adão a morte começou a imperar-se, começou a reinar-se. O pecado, ele estabeleceu um trono, aonde o rei era a morte. E a Bíblia diz que todos pecaram. E Paulo vai dizer que todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos como escravos do pecado. A morte, o pecado estabeleceu um trono para a morte e passou a reinar como rei. Mas quando Jesus morreu da cruz do Calvário, onde está a morte? A tua vitória. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está? O nosso Cristo, nosso Rei eterno, Ele venceu a morte. Bendito é o nome do Senhor. Versículo de número 18, para nós corremos aqui. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação. E essa justificação, o que ela faz? O que Paulo diz? A justificação que dá o quê? Vida. A justificação que dá vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores,
assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia. Meus irmãos, observe isso, eu quero que você preste muita atenção nisso. Você já parou para pensar? Paulo diz aqui a respeito dessa justificação que nos dá vida. Você já parou para pensar ou para imaginar a respeito dos frutos da justificação? Ei, observe isso. Os frutos da justificação. Primeiro, eu e você precisamos entender uma coisa. A justificação é um ato único. A justificação é o ato que não se repete. É um ato eficaz, que não é do homem. A justificação não é algo de particularidade humana, não vem de você. O homem, ele não se auto-justifica. Quando nós aproximamos de Deus, nós aproximamos em pecado, aproximamos em condenação. A justificação é um ato que vem de Deus. A justificação é um ato único de Deus para conosco. Não se repete, devido à eficácia de Cristo na cruz. Entenda que justificação não é aquilo que Deus ele faz em nós, mas justificação é aquilo que Deus faz por nós. A justificação não é algo que acontece, entenda isso, justificação não é algo que acontece no nosso coração, ou seja, não é por minha decisão, eu quero ser justificado, não, é um ato que é particular de Deus, não é uma decisão sua. A justificação não é uma decisão que parte do homem, aleluia, mas é uma declaração jurídica de Deus. Somente Deus pode declarar o homem justo. E às vezes nós usamos um termo, muitas das vezes errado biblicamente, dizendo: eu aceitei a Cristo Jesus. Isso não é um termo que vai muito de acordo com a palavra, porque se a Bíblia diz que todos estavam mortos, é a mesma coisa você chegar no cemitério e dizer: ei, levanta e vem. Quem vai levantar? Ninguém, porque todos estão mortos. Mas sabe por que você está aqui nesta noite? Porque Jesus, Ele te chamou e você conseguiu ouvir. Por quê? Porque Ele sim, Ele tem o poder de te justificar, Ele tem o poder de te fazer santo, Ele tem o poder de trazer para a presença dEle. Mas às vezes nós achamos que nós nos justificamos, nós achamos que temos o poder de nos justificar perante Deus. A justificação é um ato jurídico de Deus. Somente Ele pode te declarar justo. E sabe por que a justificação não é um ato teu e não meu? Porque se a justificação, pastor Alex, fosse um ato nosso, a justificação teria níveis. Ela apontaria níveis de justificação. Mas a justificação, ela não tem graduação, ela não tem nível de graduação. A justificação, ela não tem grau. Aleluia. Ninguém é mais justificado do que o outro, porque a justificação, ela é declarada por Deus na sua vida.
O homem, ele pode ser mais pecador, ele pode ser mais pecador do que o outro, mas a justificação quem dá é Deus. Por isso que não tem ninguém melhor do que ninguém no âmbito espiritual. Dentro do lugar chamado igreja não tem ninguém melhor do que ninguém. Não tem pastor melhor do que membro, não tem membro melhor que pastor, não tem fulano melhor que cicrano, não tem. Porque a justificação, ela vem de Deus. Todos nós estamos no mesmo patamar, todos nós estamos no mesmo nível, porque fomos justificados por um Senhor. O Senhor é o Senhor de todos. Bendito é o nome do Senhor. Não há ninguém mais justificado que o outro. Não há ninguém. Por isso que espiritualidade não podemos medir. E às vezes as pessoas se gabam, porque talvez ela ora mais que o outro, ela jejua mais que o outro, ela vai mais na igreja que o outro. Aí muitas vezes a pessoa se gaba, sendo melhor. Só que quando olhamos segundo a palavra de Deus, somente Ele conhece o teu íntimo, somente Ele conhece o teu coração, porque quem te justificou foi Ele, quem te levou para a presença dEle foi Ele. Aleluia, o Senhor é maravilhoso. E sabe o que é melhor? É que quando Deus olhou para você, Deus não viu nada que pudesse atrair os olhos dEle. Deus não viu nada de bom em você, Deus não viu nada de bom em nós, mas Ele nos levou para a sua presença, e aqui estamos para exaltar, glorificar o teu santo nome. Se você acredita nesta palavra, levanta a sua mão aí e glorifica o nome dele, porque ele é merecedor de toda honra e toda glória. E quando olhamos para a justificação, quando Paulo ele aponta, ele faz essa comparação de Adão, que trouxe o pecado para o mundo, mas de repente ela aponta para Cristo numa eficácia incomparável. Que um ato de Cristo trouxe a justificação para esses homens pecadores. Aí Paulo, ele vai falar dos benefícios da justificação, irmão Robson. Ei, Paulo lá no capítulo 5, nos versículos anteriores a estes, do versículo 1 ao versículo de número 11, Paulo vai falar dos benefícios da justificação. Observe que o que nós estamos falando aqui a respeito desse contraste em que Paulo faz de Adão a Cristo. Paulo fala de Adão, que por meio de Adão o pecado entrou e todos penderam-se para o pecado, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas de repente ele fala, aponta para Cristo, a eficácia do sacrifício perfeito, do sacrifício de Cristo, que nos trouxe a justificação. E antes Paulo fala do benefício da justificação. Sabe o que Paulo fala? Ele fala a respeito desses benefícios que nós alcançamos por ser justificado por Cristo. Por que eu e você não conseguimos se justificar, mas somos justificados por Cristo? Primeiro, observe o benefício da justificação. Primeiro, de justo a justificado por Deus. Isso você não pode fazer, mas Ele fez por você. De injusto, Ele te fez justificado. Você era injusto, segundo o pecado que habitava na tua vida, segundo o pecado que dominava em nós, éramos injustos. Aleluia, aleluia. Versículo 1 do capítulo 5 diz assim: justificado pois mediante a fé. Justificados, pois, quem te justificou foi Cristo. Outro benefício da justificação, ele diz assim: obtemos paz com Deus, sem condenação. Obtemos paz com Deus. Olha os benefícios da justificação. A paz de Deus que excede todo entendimento. Ele está dizendo que por causa da justificação, você tem essa paz no teu coração, sem a condenação. Justificado pois mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo.
por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Ei, olhe para cá. Olha que maravilha, olha que benefício da justificação. O benefício da justificação sobre nossas vidas. Primeiro nós falamos de injusto a justificado por Deus. Obtemos a paz com Deus sem a condenação. Terceiro benefício, nós obtivemos o acesso pela fé a esta graça. Nós temos o acesso diretamente com Deus por meio da justificação. Ele te justificou. Você tem acesso diretamente ao Pai. Aleluia. Outro benefício da justificação, nos gloriamos na esperança, uma esperança que não se perde. Outro benefício da justificação, salvos da ira, porque agora você é de Deus, você é justificado por Ele. Você é salvo da ira de Deus, do juízo de Deus e do castigo final, porque fomos justificados por Ele. Outro benefício da justificação, de inimigos de Deus, fomos reconciliados a ser amigos de Deus. Irmãos, olha que coisa maravilhosa termos essa graça em nossas vidas de servir a Deus. Observamos que no versículo 21, para nós encerrarmos, Paulo diz assim: olha, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, como o pecado reinou, assim, para que assim como o pecado veio a reinar a morte, assim também vieste a reinar a graça pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Será que nós temos, irmãos, razão de dizer que nós não somos abençoados? Será que Deus... E interessante que chega, por exemplo, chega uma época agora, final de ano, começo de ano, aquele mundaréu de gente que corre para a igreja para fazer as suas campanhas, para fazer os seus votos místicos. É triste isso, meus irmãos, porque são pessoas que infelizmente não têm o domínio da palavra. É triste isso porque são pessoas que não têm o conhecimento. O acesso até tem, mas não tem o conhecimento. São pessoas que vivem dominados pelos dogmas da sua mente. Cria-se misticismo na sua mente que ela precisa. Por exemplo, agora em janeiro eu preciso pelo menos estar na igreja, que eu vou passar o ano inteiro abençoado, porque aí eu faço a campanha dos 12 dias e aí fica tudo perfeito. Chega no final do ano, as mesmas decepções, as mesmas injúrias, as mesmas lamentações, as mesmas tristezas, as mesmas decepções, e nada muda. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, e não muda-se as atitudes, pela falta do conhecimento da verdade. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem o conhecimento de que você foi justificado pela graça, que você tem os benefícios da justificação, que você tem os frutos da justificação na tua vida, que de injusto Deus te tornou justo, que você tem paz com Deus, independente da circunstância da tua vida, você tem paz com Deus, porque a paz ela procede do ato da justificação de Deus na sua vida, que você tem o acesso diretamente a Deus, que você se gloria numa esperança que é eterna,
que vai te conduzir a uma vida eterna, e essa esperança não se perde, e que você é salvo da ira de Deus por meio da graça, você é salvo do juízo de Deus, do castigo eterno, que você, de inimigo, você foi reconciliado como amigo de Deus. Meu irmão, você não precisa de campanha para ter uma vida abençoada, mas você vai desfrutar dos benefícios da justificação na tua vida. E é isso que nós precisamos entender, que nós temos sim esse acesso diretamente ao Pai. E nós não dependemos de campanha de 12 dias, de tantos dias, para ter acesso a Deus. Mas tivemos acesso a Deus, temos acesso a Deus desde o dia em que o Senhor Jesus te chamou para a presença dEle. Bendito é o nome do Senhor. Até me perguntaram: pastor, o senhor vai fazer a campanha dos 12 dias? Não é dessa igreja que me perguntaram, porque aqui todos sabem, irmãos, que nós buscamos conhecimento da verdade, e que nós não dependemos desse misticismo. Que é misticismo? Nós não dependemos disso. Eu disse: não, eu fui muito educado, disse: não, nós não fazemos esse tipo de campanha, porque nós queremos num relacionamento diário com Deus, que é independente do algo chamado igreja, que vai muito além do templo. O nosso relacionamento com Deus vai muito além do templo. O nosso relacionamento com Deus vai muito além, irmã Lisandra, dessas 4 paredes. Porque o culto aqui vai acabar hoje, a bênção apostólica vai ser dada, as luzes vão se apagar, mas a tua comunhão vai continuar. O Senhor estará contigo quando você deitar, quando você dormir, quando você levantar. Na tua semana o Senhor estará contigo sempre. Por quê? Porque Ele te justificou, Ele te fez justo na presença dEle. De injusto Ele te justificou, Ele abriu acesso para o relacionamento com Ele. Fique de pé, por gentileza. Fique de pé.